Bem, queridos, a paz do Senhor Jesus, é um prazer muito grande estar com você aqui no nosso podcast Arca Missionária, mais uma ferramenta onde estaremos aqui divulgando, anunciando o Evangelho de Cristo, ao mesmo tempo edificando vidas. Esse podcast está estreando hoje com um casal convidado, um casal missionário, convidados, missionários da nossa igreja, o pastor João Vitor e a irmã Priscila Lopes, estão aqui conosco para contarem um pouco da sua vida, do seu ministério, da chamada e da obra missionária que a nossa igreja realiza através do casal ali no solo italiano. E eu quero convidar você para participar conosco dessa conversa informal e, ao mesmo tempo, sentir a presença de Deus aqui através dos relatos e os fatos que serão narrados pelo casal. Pastor João Vitor, irmã Priscila, sejam bem-vindos à paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, pastor Trajano, muito obrigado pela oportunidade. Para a gente é um privilégio muito grande estarmos aqui hoje inaugurando esse podcast. Pois é. Que possa ser de glória para Deus e edificação para o povo de Deus. Glória a Deus. Priscila, seja bem-vinda, viu? Amém, obrigada, pastor Trajano, obrigada por essa honra. Eu quero saudar também a todos com a paz do Senhor, todos aqueles que nos veem neste momento, que estão juntamente aqui conosco. Para nós, como disse meu esposo, é uma grande honra, um grande privilégio poder fazer parte dessa história e começar aí esse podcast muito abençoado. Bem. É uma alegria muito grande, eu falei para vocês em off aqui, né? O meu coração está muito feliz porque vocês são amigos, né? E a gente vê a mão de Deus sobre todo esse processo, né? Missionário na vida de vocês, né? Vocês que estão conosco participando aqui já há alguns dias, né? E teremos agora no mês de maio, né? Um mês missionário da Itália, né? Ao público que está em casa, estamos desde o início do ano comemorando o jubileu de ouro da nossa igreja, da obra missionária da nossa IADALP. São 50 anos de missões. Então, a cada mês estamos tratando aqui os países. E nesse mês agora de maio estaremos falando, tratando e vendo o que Deus tem feito ali no solo italiano. Mas eu quero iniciar já o podcast falando da vida de vocês, né? Algo mais íntimo, mais pessoal. E eu queria iniciar, como acho que o ponto, né, inicial, é sobre o início da fé de vocês. Como foi essa experiência com Cristo, né? Tanto do senhor, pastor João, e da senhora, irmã Priscila. Então, assim, eu me converti ainda adolescente e me lembro como hoje, estava sentado ali de frente à minha casa, no Janga, e o grupo da Umadalp estava evangelizando. E eles me evangelizaram naquela tarde. Muito bem. Umadalp é a nossa mocidade, né? Para deixar claro os irmãos que não conhecem. Qual a idade o senhor tinha, pastor? Eu tinha 13 anos. 13 anos, adolescente, né? Adolescente. E aí o grupo passou, me evangelizou, falou de Jesus e foi embora. Mas a dirigente do grupo, ela olhou para mim e disse: você vai fazer parte desse grupo. Glória a Deus. E ali eu, sem entender nada, também não rejeitei, nem disse sim, mas entrei e aquela palavra ficou semeada no meu coração. Com o passar dos dias, eu fui participar, a convite de uma pessoa, de um culto de aniversário. E me lembro como hoje, naquele culto de aniversário, estava ali sentado na igreja em Indaiá. E Deus usava uma irmã nossa, e não sei nem se ela sabe disso, mas irmã Rejane. Eu sou uma pessoa que eu gravo muito as coisas, eu memorizo muito o que Deus fala comigo. Então, naquele dia, a irmã Rejane dizia assim: nesta bancada aqui, deste lado, a semente está brotando. E eu não era evangélico, eu fui a convite de uma pessoa querida, que inclusive foi ela que me ganhou para Jesus. Qual era o culto, pastor? Era um culto de aniversário da dirigente do Círculo de Oração. E a gente tinha uma intimidade, se conhecia, eu, ela, o esposo dela. E foi quando foi dito essa palavra. E ali, eu sem entender, mas eu ouvi a palavra e guardei aquela palavra. Que a semente estava brotando. Com o passar dos dias, eu tive vontade de ser crente. E eu liguei para essa pessoa
essa dirigente, eu disse assim, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. E aí ela disse, não, eu não acredito. Ela morava lá em Indaiá e eu no Janga. E ela disse, se você quer mesmo, você vem até aqui. E é distante, né, pastor? E eu fui, peguei uma Kombi na época e já fui desafio, até lá. Né? Cheguei, quando eu cheguei, ela estava lá surpresa, porque ela não esperava. E eu disse, eu quero me converter. E ali naquela sala, eu dobrei o meu joelho, confessei Jesus como meu Salvador e foi quando tudo começou. Glória a Deus. Bênção, né, irmã Priscila? Eu quero ouvir da senhora como foi a sua experiência com Cristo. Pastor aos 13 anos, né? E a gente já vê, e eu digo que essa semente não só foi a semente do Evangelho, né? E eu sei que o senhor vai relatar mais na frente como foi a chamada missionária, mas eu acho que nessa semente estava ali, né? Certamente o Gênesis de missões no seu coração. Sim, eu lembro até a data, 28 de setembro de 2003. 28 de setembro de 2003. Glória a Deus, né? Memória boa, né, irmã Priscila? Não sei como é que foi a sua experiência, conta pra gente aí. Já tô curioso já. Pastor, eu nasci praticamente dentro da igreja, né? Eu nasci num lar cristão, meus pais já serviam a Cristo, então eu já nasci nesse meio. Meus pais sempre foram envolvidos na igreja. Antes de começar no ministério, meu pai gostava muito, meus pais sempre gostaram de participar de grupo de louvor, de coral, foto, de conjunto. Né? Seu pai? Meu pai, minha mãe. Isso é você? Sim. Vamos lá. Seu pai aí, né? Chorando. Sim. Sua mãe? É, muito chorão, chora sempre. Minha mãe e eu ali. Muito bem. O nome da sua mãe, Priscila? Gilvânia. Gilvânia. Sim. Olha que coisa, Givaldo, né? e Gilvânia. Givaldo e Gilvânia. Isso. E aqui tá a irmã Priscila, olha aí. Olha aí, pronta certamente para ir para um culto. Mas a senhora nasceu num lar evangélico, né? Sim. Mas certamente isso é muito comum, né? Tem aquele dia que é o dia que realmente... Mesmo nascendo de um lar cristão, é um dia de você ter a consciência real que deve seguir a Cristo, que precisa tomar, é o dia da decisão. E a senhora lembra desse dia, desse momento? Ou foi algo muito singular? Ou foi dentro do cotidiano? Explica pra gente como é que foi essa experiência. Foi dentro do cotidiano. Eu creio que eu fui sempre tendo uma experiência a mais com Deus, né? Eu, ainda que eu nasci, sempre fui muito envolvida na igreja. Meu pai, ele depois passou a ser diácono, a dirigir cultos, então a abrir igrejas, então presbítero logo depois. Então eu sempre fui ali, minha mãe foi aquela que iniciou o ciclo de oração infantil na área de Jardim São Paulo. E eu me lembro da gente sempre ir ali nas regiões mais carentes, né? Pegar as crianças, fazer aquela colheita das crianças e buscar e fazer o culto. Então, eu sempre fui muito envolvida. A escola dominical também ajudava na expansão, né? Então, sempre uma ajuda era sempre bem-vinda. Então, eu sempre fazia com eles, participava dos cultos. Então foi muito pouco a pouco. Uma o Senhor soma, foi, né? através também de livramentos que o Senhor me deu quando eu era pequena, o Senhor vinha confirmando essa coisa, essa chamada, e a gente cada vez mais se envolvendo. Logo depois, na adolescência ainda, o Senhor me batizou com o Espírito Santo num culto de domingo na nossa igreja. Depois eu desci as águas do batismo. Então depois eu conheci ele, então... Mas segura aí. Então foi algo somado, né? Claro, são processos, né, que Deus ele vai trabalhando em nossas vidas. Mas eu queria saber de ambos os primeiros desafios dentro desse caminho com Cristo. Para o senhor, pastor, o senhor se recorda qual foi as primeiras dificuldades como cristão, e a senhora também? Sim, com certeza. São inesquecíveis, né? São... as primeiras provas onde Deus vai nos preparando, e no início, assim como até hoje, né, a gente tem aquela sede, aquele desejo de estar na igreja, e eu tinha aquele conflito que eu queria estar na igreja, mas tinha outras coisas para fazer, e às vezes tinha conflito em casa porque eu queria estar muito na igreja e não queria fazer as outras coisas. Mas eu tinha uma sede de ler a Bíblia. E eu disse, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que ler a Bíblia. E no intervalo da escola, eu lia a Bíblia. E, às vezes, eu
tinha algumas matérias no final do ano que eu já tinha passado na terceira unidade, não precisava nem fazer prova, fazia só porque tinha que Tem que fazer, né? Um dever. Mas aí eu pulava aquela aula para ler a Bíblia. Aproveita, remia o tempo, né? Porque eu já tinha passado naquela matéria, então eu disse, eu vou agora ler a Bíblia, porque é o tempo que eu tenho e eu preciso ler. Eu sentia essa sede de ler, de buscar, de orar, de orar, de orar. E por causa disso eu era muito, assim, incompreendido, mas também se entende, porque meus genitores, eles preservavam pelo meu futuro e queria que eu me dedicasse e tudo. Mas tinha aquele, eu não entendia, né? Tinha aquele conflito. Nem eles me entendiam, nem eu entendia eles. E aquele conflito muito terrível. Mas, pouco a pouco, a gente foi aprendendo a lidar com esses conflitos. E eu me lembro que uma coisa que marcou muito, uma situação que me marcou muito, foi porque eu, do mesmo jeito que eu era muito envolvido com Deus, na obra de Deus, eu ainda era muito envolvido na escola, com as atividades da escola, e eu era líder de classe, né? A gente estava se formando e aconteceu um episódio, e eu estava organizando a formatura do ensino médio. Só que a formatura do ensino médio eu estava ali envolvido, tudo, e aconteceu essa situação que alguém não entendeu uma colocação minha, e aquela pessoa ficou com muita raiva e queria me fazer mal. E eu, voltando para casa, me lembro como hoje, aquela pessoa veio ao meu encontro para querer me agredir fisicamente. E eu olhei assim, eu disse, meu Deus, é o meu fim aqui, né? E ali chegou aquele coordenador da escola de carro, me fez entrar dentro do carro, me arrastou o carro com tudo. Assim, naquele momento o Espírito Santo falou, eu quero você só para mim. E ali eu entendi que eu não podia ter um coração dividido, eu não podia ter, dizemos assim, servir a dois senhores. Entendo. Porque eu tinha que estudar, mas eu não precisava me envolver com aquilo que eu estava me envolvendo. Não era coisa errada de nada, mas Deus, ele estava me preservando já para uma coisa muito específica. E ele não me queria envolvido com aquelas coisas. Mas eu, por ser já envolvido, continuei até aquele dia. Então, assim, foi um episódio de um livramento, mas também o Espírito Santo falou comigo muito forte e real, dizendo assim, eu quero você só para mim. Glória a Deus. Uma Priscila? Amém. Eu, diferente dele, eu não tenho uma memória tão... Um grande desafio, assim, que a senhora se recorda. Mas... Puxa aí. Eu me lembro de coisas pequenas na minha adolescência, que eu gostava muito de cantar. E sempre o pastor dizia, prepara o hino, prepara o hino. E eu, às vezes, repetia muito o hino e tinha um irmão que um certo dia me falou com uma dureza tão grande. Ele falou, mas você só tem esse hino para cantar? Você não sabe cantar outro hino? Por que você não canta outro hino? E outro dia eu falei alguma outra coisa e ele me repreendeu de novo naquilo que eu falei. É coisa pequena, mas se está na minha memória até hoje, eu creio que, né, tem algum significado, porque eu era um adolescente. E aquilo veio para me entristecer naquele momento, para talvez me fazer desistir ou me fazer recuar naquilo. Mas é isso que me veio à memória, né? Um desafio assim que veio adiante de mim para talvez me fazer desistir. Eu sempre tive muita vergonha. Eu sempre fui muito reservada, tímida. E eu creio que isso era realmente para que eu dissesse, não vou mais fazer, eu não vou mais cantar, eu não vou mais me envolver. Mas foi superado, graças a Deus, de um modo tão leve, né? O Senhor, em todos os detalhes, ele me fez passar. E tanto que hoje eu não tenho uma coisa muito, muito marcante, porque em tudo o Senhor me fez passar como se ele me preservou realmente. O Senhor sabe a nossa estrutura, né? Então, ele me deu graça, me deu força e me fez passar por todos os desafios. Desafios tem como jovem, na casa do Senhor, como adolescente, com certeza. Muitos desafios.
mas nada muito grande a ponto de me marcar ou me ferir ou que me fez desistir ou olhar para trás, graças a Deus. Muito bem. Você compreende que mesmo com grandes desafios ou pequenos, a gente pode perceber o grande cuidado do nosso Deus. Amém. Né? Isso é muito gratificante, né? É a misericórdia e a graça de Deus sobre nós. Vamos lá. Dentro ainda desse início da fé de vocês, vocês teriam um testemunho de um milagre pessoal ou familiar que vocês, ou algo similar que vocês vivenciaram? Sim. Sim, isso eu me lembro bem. Muitos milagres que Deus fez na minha vida através de livramentos. Eu sofri muitos livramentos quando era pequena e eu me lembro de todos. Eu me lembro menos, que foi quando eu fiz uma cirurgia. E eu me lembro depois que meus pais contaram que nessa cirurgia eu desacordei, eu não estava reagindo. E meu pai me sacudiu e começou a gritar, me sacudiu. E depois de muito tempo que ele começou a gritar e começou a orar, eu reagi, né? Depois, um outro dia, foi num domingo, quando eu estava chamando as minhas vizinhas para a escola dominical. Então, eu batia na porta de todas, né? Era a minha casa, a casa da minha prima e mais 2 vizinhas. Só tem quantos anos? Eu não me lembro, pastor, mas era criança, pequena. E eu batia na casa de todos para chamar todos. E nessa situação, enquanto eu atravessava a rua da minha casa para chamar outra, vinha um cavalo com uma criança, também um adolescente em cima, estava como um desgovernado, e todos fugiram e eu fiquei sem saber para onde ia. E nessa situação eu fiquei no meio da rua e o cavalo me atropelou. Por pouco a pata dele não foi no meu rosto, mas eu caí no chão, desmaiei e foi toda aquela situação, mas graças a Deus não aconteceu nada. Uma outra vez eu estava com meu pai na estação, pegando o trem, e pela quantidade de pessoas, eu não me lembro como, eu sei que eu vi tanta gente, eu criança, eu não prestei atenção naquele espaço que tem entre a plataforma e o trem, né, o metrô. E eu caí ali dentro. Somente o meu queixo me segurou para fora. E ali foi um desespero, porque se o trem partisse, né, se o metrô partisse, eu seria degolada, não teria jeito. Eles seguraram a porta do trem. Que é muito estreito, né? Muito estreito. Seguraram ali e começaram a me puxar para cima. E eu me lembro quando meu pai disse: minha filha, aconteceu alguma coisa? Você tá bem? Eu disse: tô, pai. Ele me olhou e disse: glória a Deus, não tem nenhum arranhão. Glória a Deus. Lindo, né, irmão? Graças a Deus, o Senhor me livrou, né, de todas essas ciladas. Jesus é bom, né, pastor? E o senhor, pastor? Assim, eu lembro, uma coisa que me marcou muito na minha vida foi o meu primeiro emprego. Eu estava no Círculo de Oração, em Rosa do Janga, e eu amava ir para o Círculo de Oração. Eu lembro que eu acordava cedo, me organizava e ia para a oração da manhã e passava o dia orando. E naquele dia eu sentia que tinha alguma coisa, eu estava muito ansioso, preocupado com o meu futuro, inquieto. E a minha oração foi: Senhor, cuida do meu futuro. Tu já percebia, já sentia aquilo? Sim, eu sentia aquele incômodo, porque eu estava buscando a Deus e diante daquela busca a Deus eu me via também necessitado de fazer a minha parte, como homem, como pessoa, como um jovem, né? E eu me lembro como hoje, eu ainda era um jovem, adolescente, eu não tinha completado ainda 18 anos. E naquela tarde foi uma resposta de Deus. Deus usou a dirigente do Círculo de Oração ali na época e disse assim: por que você está preocupado com o seu futuro? Hoje eu vou abrir uma porta para você. Hoje. E eu lembro que naquele dia, quando eu cheguei em casa, tinha um recado no telefone, porque a gente não tinha celular naquela época. Fiel, né, pastor? E tinha um recado lá para eu entrar em contato com aquela empresa. E no outro dia eu já estava lá entregando documento, já tinha feito teste no outro dia. No mesmo dia eu tinha já tudo na mão ali e saí já com a farda. Deus falou na quarta-feira
E na quinta-feira eu já saí Empregado, né? empregado. Foi muito forte. Eu vejo assim a mão de Deus que se move ali, atendendo a minha ansiedade, a minha inquietação, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor. Deus é grande, né? Vamos lá. E como foi que houve o encontro de vocês? Como vocês se conheceram, né? Eu sei que muita gente quer saber. Eita. Aí o dia da... Foi nessa igreja aí que a gente se conheceu, viu? Foi? Interessante, Onde pastor. casamos. Aí qual Jardim São Paulo. Jardim São Paulo. Interessante é que quando eu me converti, vai chegar na minha história dos testemunhos, né? Eu fui em Jardim São Paulo. Eu nasci no Recife, mas minha família era de Jardim São Paulo. Minha mãe foi criança em Jardim São Paulo, TGPO. Cresceu tudo. E depois de muitos anos... O nome da sua mãe, pastor? Ana Paula. Ana Paula. Quando eu me converti, eu fui na igreja em Jardim São Paulo. Minha tia me levou, vamos ali para um círculo de oração. Quem dirigia lá o círculo de oração era a esposa do pastor Rufino, irmã Laodiceia. Laodiceia. E Deus usou a irmã Laodiceia naquele lugar. Eu era um adolescente, me fazendo pela primeira vez a promessa para a obra missionária. Nessa congregação que o senhor casou. Nessa congregação que eu casei, e depois, pela misericórdia de Deus e bondade do pastor, eu fui o pastor setorial lá. E nessa mesma congregação foi onde eu cresci. A gente, basicamente, minha família estava na fundação da igreja. Olha aí, né? Então, já tinha os laços. Sim. Eu cresci nessa igreja, lindo. irmã Laodiceia era minha vizinha. Olha então aí. íamos, né, para a igreja, para o círculo de oração, tudo. Então, pode ser que a gente se viu quando eu era criança, né? Essa Mas foto a gente aí, não se conhecia. especificamente. Você Esse se foi num recorda? trabalho de jovens. Essa foi, a gente estava recém-casado aí. Foi num trabalho de jovens da confraternização da mocidade. Isso, isso. A gente realizou muitas coberturas na época ainda no programa que fazíamos para televisão. Então, nosso encontro foi nesta congregação. Eu trabalhei com o Madalp, que é a mocidade da igreja aqui, na área das praias, em Rosa do Janga. E depois eu fui transferido desse mesmo trabalho, porque foi meu único trabalho esse. E aí fui transferido desse trabalho para uma filial mais longe e fui morar na casa da minha avó, porque sairia mais perto para mim. E se eu continuasse congregando em Rosa do Janga, eu não conseguiria chegar no culto. E eu não poderia ficar sem cultuar. Sempre esse zelo, né, pastor? Sempre. Então eu preferi me transferir para poder continuar para Jardim São Paulo. Para Jardim São Paulo, servindo. E aí eu fui para o primeiro culto de oração em Jardim São Paulo, e foi quando eu conheci ela, no culto de oração, à noite. Não foi círculo de oração, foi no culto de oração. Aquele culto que tem pouquinha oficial. gente. Eu me lembro bem, porque meu pai era o dirigente do culto de oração, então tinha meu pai, eu, que ficava ali no som, ajudava, cantava os hinos, era basicamente eu e ele, a avó dele, e depois chegou ele, né? Éramos nós 4. A idade de vocês na época? 15, eu tinha 15. Jovem, eu tinha né? 21. Olha, que bênção, né? Glória a Deus. Maravilhoso ouvir isso, né? O trabalhar de Deus na vida de vocês, né? E tudo, eu volto a dizer, né? É redundante, mas é necessário. O cuidado de Deus na vida do crente, né? Na vida daquele que se entrega para Deus, né? Essa foto é onde, pastor? Essa foto é em Vila Andreasa, ali na Avenida Recife. O pai dela dirigia essa congregação e eu era diácono lá em Jardim São Paulo, e ele me pediu para dar um suporte no discipulado da congregação, e essa foi a primeira turma de discipulado lá, e eu saía do trabalho para dar a aula de discipulado. Discipulado. Vamos lá. Com relação à chamada, né? Como foi? Teve alguma profecia, uma revelação? Como é que foi na vida de você essa chamada para a obra de Deus? Então, como eu disse ao Senhor aqui, desde da minha conversão, Deus falou comigo ali em Jardim São Paulo. Naquele culto de círculo de oração, Deus usava a irmã Laodiceia dizendo assim: eu te preparei para as nações e eu vou te enviar além das fronteiras. Eu tenho isso gravado na minha mente, e foi justamente disso aí. Eu era um novo convertido, poucos dias de conversão. E ali Deus usou ela dessa maneira, e eu guardei a palavra. E no decorrer da minha vida, os anos se passaram e Deus foi confirmando. Cada dia Deus confirmava, e cada vez eu me sentia
mais destacado daqui e pronto para ser enviado, não importa aonde fosse. Sempre disponível, né? Sim. Muito bem. Até que um dia, a gente, também num círculo de oração, já muito perto dessa data, Deus falou assim através de um jovem em Maranguape e disse assim: eu estou vendo uma bandeira que eu não conheço, mas ela tem 3 cores atrás de vocês, nas costas de vocês, como se tivesse um homem com uma bandeira nas costas de vocês. E disse assim: eu estou vendo. O irmão disse: eu não sei qual é a bandeira, não entendo de bandeira, mas eu estou vendo essa bandeira. Ali eu guardei a palavra e quando a gente se casou, eu já casei com ela dizendo ao pai dela que nós iríamos para o campo missionário. Muita convicção, né, irmão Priscila? Sim. E a senhora, quando é que entendeu isso, essa questão da chamada? Porque o que a gente percebe, isso é muito comum entre nós, né? Não só o esposo, a chamada de um casal missionário, ela é conduzida e moldada, se assim podemos dizer, por Deus através do seu espírito em ambos. E como foi que a senhora percebeu isso? Deus, ele colocou um desejo assim no meu coração. Primeiro, eu me lembro muito claramente, eu era criança também, como eu disse, para eu me lembrar um pouco mais difícil, mas realmente é quando marca, que na rua, um amigo, meu pai disse assim, um amigo dele: essa é minha menina, minha princesa. Ele disse: é a missionária. Aquilo ficou gravado porque não se falava muito, não sabia nem o que era essa missionária, né? E depois eu fui para um culto, ainda jovem, adolescente. Eu fui para um culto, não me lembro aonde, mas era um culto de jovem. E na palavra, a pessoa que falava dizia: você quer se disponibilizar para Deus, dizer: eu vou ser uma esposa de pastor, eu vou ser uma missionária. Você quer falar isso hoje para o Senhor? Você quer se tornar disponível? E eu disse: sim, Senhor, eu quero. E o Senhor começou a colocar essa chama, essa vontade para missões. Eu comecei a dizer: eu quero visitar a missão, eu quero fazer aqui, missão. né? Envia-me a mim. Eu quero. E eu começava a dizer às meninas da minha igreja: o meu marido não vai ser daqui, não vai ser assim. Vai vir de longe, vai ser um pregador, vai ser um pastor, vai ser uma pessoa diferente. E quando a gente se conheceu, que ele disse: você realmente quer? Você está pronta? Você é um pastor? A gente vai para a missão? Você está disponível? Eu disse: sim. Sim. Então o Senhor realmente colocou esse desejo e foi trabalhando, né? E uniu vocês, né? A gente viu aqui na tela alguns momentos, eu creio que ainda lá em Jardim São Paulo, não sei se muito bem. Aí é onde, pastor? Ibiribeira 2, na congregação. 2. Seu já ali como líder, coordenador de área, né? Coordenador da área. Abrimos aquela congregação ali. Muito bem. Isso aqui já é... Quando fomos anunciados no culto para irmos substituir, dar continuidade à obra missionária na Itália. Muito bem. Muito bem. Então, a gente vai dar um breve intervalo aqui. Daqui a pouco, prometo, daqui a pouco a gente volta para a gente falar aqui já da chamada missionária, esse ide do Senhor Jesus, do casal, daqui de Abreu Lima para a terra, né, para o solo italiano. Daqui a pouco a gente volta. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Bem, como prometemos aqui, foi um breve intervalo e estamos de volta com o casal missionário, o missionário pastor João Vitor e a missionária Priscila Lopes. Estão aqui abrilhantando esse primeiro podcast Arca Missionária e estão contando um pouco da sua história. E paramos aqui justamente no dia, né, da chamada missionária que vocês receberam, né? E bem sabemos que pelo que vocês contaram no primeiro bloco, o bloco não foi assim uma surpresa, que eles já tinham a chama missionária. Surpresa, claro, daquele momento, né? Aí conta pra gente, pastor João Vitor, irmã Priscila, como é que foi esse start missionário aqui que o pastor fez o comunicado para vocês? Bem, foi no dia 10 de junho de 2018.
A gente dirigia ainda a congregação e a área em Jardim São Paulo e adjacentes. E Deus fez eu sonhar. Uma semana antes, eu tive um sonho do domingo para segunda-feira e eu disse para a Priscila, eu sonhei com uma despedida nossa. E a gente estava em Jardim São Paulo e no púlpito não tinha presentes, tinham malas, muitas malas. E eu acredito que nós vamos para longe. Você está disposta? Ela disse, eu estou. Nós vamos. Lembra disso, não, Priscila? Essa data eu também lembro. E aí, a semana se passou. Eu disse a ela, vamos tirar os passaportes. Porque o Espírito Santo estava falando ali dentro de mim, chegou a hora. E eu estava muito convicto daquilo. Ninguém tinha dito nada a mim, mas o Senhor estava já dizendo a mim, chegou a hora. E eu, daquele dia do sonho em diante, eu só estava esperando a ligação, qualquer coisa da parte do pastor. E quando nós viemos para o culto de missões, para o culto mensal de missões, participamos do culto, como a gente participava sempre, e o pastor disse assim, olha, irmãos, eu estive na Itália e por alguns motivos o pastor Altair e irmã Beth vão precisar voltar e nós não vamos parar com a obra. E Deus falou comigo e nós vamos enviar uma outra família para substituir eles. E até então ali ninguém sabia, ninguém esperava que fosse enviada uma família, não era que a gente esperava que o pastor enviasse alguém, porque a gente também não sabia de nada. E ali meu coração gelou, não ardeu, gelou. É como se eu tivesse saído do meu corpo. Imagino, pastor, o peso, né? E o Espírito Santo disse assim, chegou a hora. E eu ali não sabia se chorava, e estava ali. Ele não falou nome, não falou nada. E ele ficou dizendo, olha, eu vou dizer... Não sei se eu digo. Não sei se eu digo, se eu não digo. Eu lembro. É um casal, eles não tem filhos. Não tem filhos, eu lembro. Aí foi por eliminação. Foi. Até que chegou a hora que ele chamou Priscila para cantar. Não é Priscila, venha cantar. E depois vai cantar com ela. Vem, Priscila, o pastor inteligente, né? Aí ela começou a cantar, eu cantando com ela, e aconteceu que Deus revelou aquele irmão lá. Ele pegou a bandeira e botou a bandeira nas costas da gente. Foi. Como Deus falou no ciclo da oração, foi. As três cores, né, pastor? E as três cores. Ali ele disse, vocês vão para a Itália, e tivemos pouco tempo, porque a família missionária precisava voltar, e a gente precisava ir o mais rápido possível. E entre o dia do anúncio e o dia da partida, foram 50 dias. Rápido, né? Muito rápido. Vamos lá. E como foi essa partida, né? Claro, deixar uma vida aqui, né? Em Pernambuco. Uma vida na casa de Deus, né? Aí família, amigos, né? E como foi essa partida e ao mesmo tempo a chegada lá na Itália? Fala pra gente. Bem, depois que a gente soube, começou aquele turbilhão de sentimentos, né? A gente tinha os documentos para organizar, tudo para se desfazer, e aquele pensamento, como é que vai ser, e tudo. E o nosso coração queimava já pela Itália. Eu lembro que a gente dizia, ai meu Deus, mas parece que os dias não passam, ao mesmo tempo que está tão rápido, está tão lento. E chegou o dia da viagem, nós fomos, foi aquela coisa linda, os irmãos foram despedida, da né? despedida, no aeroporto. Sim. Quando a gente passou por aquele portão, né? Foi outro misto de sensação. Vale a pena dizer que demos abraços que foram últimos abraços. Foram últimos abraços. Como Deus tinha falado, né? Que muitos a gente só veria Eu no lembro céu. que em Jardim São Paulo eu abracei uma irmã e ela disse assim a mim, pastor, já estou tão velhinha e eu sei que a gente não vai se ver mais. Sua ovelha, né? Mas nós vamos nos ver no céu. E outros amigos que durante a pandemia perdemos. Meu pai que, quando eu cheguei
Deus me deu Muito a oportunidade habilitado. ainda de dar um abraço, um beijo, dizer que amo, de pessoa ali. Mas foi um misto de alegria por estar disponível a Deus, mas também desse sentimento de dizer: cadê essa pessoa? Não está mais aqui. O nome do seu saudoso pai, pastor? Márcio. Márcio. Muito bem. São realmente desafios, né? Escolhas que só Deus, né, para nos ajudar e nos conduzir a ouvir a sua voz e fazer a sua vontade. Interessante que tem um vídeo que fizeram, não sei quem fez, que eu já tinha abraçado ele, já tinha dito tudo a ele ali no aeroporto, a gente já tinha... Mas parece que ele quis ir de novo me abraçar. E ele foi de novo lá na passagem A gente voltou. para a alfândega. Eu voltei e dei um beijo nele. Eu já tinha feito isso, mas ele quis repetir aquilo. E a gente não pôde estar junto como queríamos, e Deus fez a vontade dele. Jesus é bom, né, irmão? Não tem como não se emocionar, né? Sentir a presença de Deus nesse processo, né, pastor? Sabemos, como conversei com o senhor aqui em off, né? Também perdi meu pai há pouco, né? E só Deus para consolar, né? Só Deus para ajudar. Claro, a situação sua é muito distinta da minha, né? O senhor teve que voltar aqui para o Brasil para passar esses últimos dias dele, Sim. né? Depois de 6 anos. Depois de 6 anos, né? Mas a igreja estava em oração e está em oração por vocês, a gente sabe disso, né? E vocês são muito amados por todos nós, né? Amém. E vamos lá. Dentro desse processo da partida e da chegada na Itália, vocês com os pés lá na Itália. Como foi essa chegada? Como foi o primeiro culto, os primeiros desafios, que eu sei que são grandes, né? Fala pra gente aí, pastor. Então, nós partimos no dia 31 de julho e chegamos no dia 1 de agosto 31 de julho de 2018. de 2018. Chegamos no dia 1 de agosto de 2018 em Milão. Milão. Porque deveríamos chegar por lá para fazer toda a documentação e depois seguir para Florença, onde estava o pastor Altair e a igreja que nos esperava. E ficamos ali em Milão alguns dias para organizar a questão de documentação, mas a partir do momento que descemos do avião, a gente já sentiu o primeiro impacto de não estar na casa da gente, de não estar com o povo da gente, de não falar a língua da gente. E a gente tinha dificuldade até de pedir água. Mas Deus foi guiando em tudo. Foi guiando em tudo. Eu consegui ligar para o pastor para dizer que tinha chegado. Uma pessoa foi buscar a gente. Depois fizemos toda a parte de documentação e seguimos para Florença. Chegamos em Florença dia 4 de agosto, no sábado. E no dia 5 já foi a nossa posse. Esse foi o culto, o primeiro culto, pastor? Foi o primeiro culto. A posse, né? A posse. Foi o dia 5 de agosto. Foi um domingo. E o pastor Altair estava lá presente e fez a nossa posse. E o versículo que ele me deu ali naquele momento foi o versículo que Paulo deu a Timóteo, dizendo: ninguém despreze a tua juventude, mas seja o exemplo dos fiéis em todas as coisas. E eu guardei a palavra. Glória a Deus. E ali eu senti um peso muito grande de responsabilidade, porque eu sabia que não era uma igreja como todas as outras igrejas. Eu estava no campo missionário. Campo missionário. E esse peso, irmã Priscila? Como é que a senhora sentiu? Muito desafio, né? Assim, como ele falou, a gente chegou, a gente foi para o culto e disse: meu Deus, é uma outra igreja, um outro povo, é uma outra língua. Então, ainda que aqui a gente teve uma ajuda, uma irmã da nossa igreja que nos ajudou no italiano, tivemos acho que umas 3 aulas, mas lá era tudo diferente, a gente não entendia nada, a gente, como ele falou, não conseguia pedir água, pediu água, não conseguia abrir a água. Era tudo diferente, era tudo muito novo, né?
Então, foram grandes desafios. Os desafios continuam, né? Porque cada fase que a gente vive tem um desafio novo, mas Eles não param. não param. Esse foi o primeiro culto aqui? Depois, esse aí foi o culto depois Depois da posse. Depois da posse, certo. E aí seguimos fazendo a obra do Senhor, encarando os desafios, né? Os primeiros meses foi muito difíceis, a adaptação. O calor da Itália não é um calor como o daqui. É um calor como se você entrasse dentro de uma sauna. O calor impregna na sua pele e parece que não quer lhe abandonar. Um clima seco, não é isso? Úmido. Úmido. Então aquela umidade junto com o calor sufocava a gente. E assim, eu cheguei próprio na alta estação do calor. Mais quente do verão. Chegaram nesse momento. E aí quando a gente chegou, agosto, né? Quando nós chegamos lá em agosto, passamos agosto, setembro, o pastor Altair voltou, e aí quando ele voltou, foi outro impacto, né? Depois que ele teve que retornar e ficamos sozinhos. E agora o que fazer? Primeiro porque as pessoas criam muita expectativa. Sim. E elas esperam muito da pessoa que está indo. E segundo porque era o primeiro, vamos dizer assim, primeiro momento nosso com eles. Eu digo sempre, o campo missionário, a gente precisa ter muita humildade. Eu não digo que eu sou humilde, isso não, mas se você não for humilde para entender que você vai começar tudo de novo, você vai ter que aprender tudo de novo, você vai ter que ouvir, você vai ter que, muitas vezes, deixar de lado aquilo que você já sabe fazer para entender como se faz lá. E deixar o mestre ensinar. Porque ele é o mestre. Glória a Deus. E os primeiros meses foi assim. Chegamos lá, a igreja era no centro de Firenze, de Florença, né? E para mim o primeiro impacto foi que todos os dias eu ia para a igreja. E depois, quando chegamos, não tinha culto. O culto era de quarta-feira e de domingo. Só 2 dias na semana. 2 dias na semana. Eu dirigia 16 igrejas. Era pastor setorial de 16 igrejas. Todos os dias eu tinha uma atividade. E por vezes manhã, tarde e noite. E eu chegar em um lugar que eu dizia, o que é que eu tenho para fazer aqui, meu Deus do céu? Foi um freio muito brusco, né? Sim. Só que eu via o que eu precisava fazer. Eu precisava evangelizar, eu precisava levar Jesus para as pessoas. Mas era tudo novo. A gente não sabia o que podia fazer. A gente não sabia como fazer. Por muitos anos nos disseram, não pode evangelizar aqui. Os primeiros meses as pessoas já faziam medo, aqui não evangeliza. Você pode ir preso se você evangelizar. Você vai preso, não tem esse costume. Meu Deus do céu, eu era uma pessoa ativa na evangelização. Quantas vezes ali estava cruzada, evangelização, tudo que a gente fazia em Jardim São Paulo, nas áreas. E de repente, não há evangelização aqui, você sai durante o dia, cada um horário você vai no trabalho de uma pessoa para falar com ela, salutar ela, e depois marca um almoço, uma janta, alguma coisa na casa de alguém, e ali... E para mim aquilo foi muito difícil. É uma mudança radical, né? Mas muito difícil. Como é que foi a questão do idioma, esse desafio para vocês? O tempo, assim, para Deus dar a graça, né? Claro que vocês fizeram a parte de vocês, mas para realmente conversar, entender. Primeiro, você não sabe pedir nada, não sabe comprar nada. Você depende de todo mundo. Você depende de alguém para ir no médico, você depende de alguém para ir fazer compras, você depende de alguém para pegar um ônibus, você depende de todas as pessoas. Mas Deus proveu as pessoas, e eu vou dizer, os irmãos da Itália foram muito generosos. Glória a Deus. E eles nos acolheram de um modo... Eu não esqueço nenhum nome que estendeu as mãos para a gente, que ia buscar a gente em casa para fazer compras, que dizia, Priscila, isso aqui é melhor, compra esse aqui, compra essa marca aqui. Pequenos detalhes. E a gente não sabia cozinhar, não sabia como fazer com aquela comida, porque é tudo diferente. Tudo novo, parece ser igual, mas não é tudo diferente. Lá tem tudo no seu tempo, o fuso horário que a gente
Teve que se adaptar, né? Teve que se adaptar, mas éramos muito ligados às pessoas daqui, somos ainda, mas as pessoas, quando terminam o culto, começavam a ligar para a gente e a diferença eram 5 horas. 5 horas. Então a gente ficava à madrugada falando com o pessoal daqui e quando era de manhã as pessoas aqui estavam dormindo e a gente tinha que continuar a vida lá. Sim. Até que a gente teve que aprender a remir o tempo, né? Deus foi nos ensinando a gestir todas as coisas, inclusive o tempo. Muito bem. Já dentro do trabalho da Itália, eu queria que vocês falassem para a gente com relação aos trabalhos, né? Os trabalhos desenvolvidos pela Igreja da Itália por vocês, trabalhos sociais, evangelísticos e outros, né? E a partir daí também vocês destacarem um testemunho de alguém assim de lá, a qual vocês puderam semear e ver a graça de Deus na vida dessa pessoa. Conta pra gente um pouco desses trabalhos que a obra missionária da Itália tem realizado hoje. Amém. Nós hoje temos um projeto, né, que se chama Você Não Está Só, Você Não Está Sozinho. E ele começou na pandemia. A gente tem até uma foto, a gente entregando máscaras e luvas, né? Porque na pandemia, no meio de todo aquele caos, a gente ficou perguntando o que a gente vai fazer. Tá tudo fechado. Todo mundo indo embora. 2020, né? 2020. Todos estão indo embora. E a gente tá aqui fechado, não pode fazer nada, a gente tem que fazer alguma coisa. E João começou, não, vamos fazer alguma coisa. E aí veio a ideia de fazer máscaras, né? Porque para esse propósito poderia abrir a igreja, né? Então a gente disse assim, vamos costurar. O João comprou TNT e Lembrando que aquele momento foi um momento de crise, porque a Itália foi o epicentro da pandemia. Sim, foi isso, pastor. E perfeito. Ninguém podia sair, ninguém podia fazer nada. Foi um desespero, porque em 2018 chegamos, os 3 meses de adaptação, começamos a aprender o idioma, a fazer tudo, e nasceu no meu coração, o Senhor falou comigo um dia, uma noite de oração, Deus disse, mude de lugar. E nós saímos do templo alugado por horário e fomos para a sala onde estamos hoje. Isso aí, na cidade de Florença. Porque no centro era alugado por hora, né? A gente só tinha 4 horas semanais. 4 horas semanais. Florença. Em Florença, no centro de Florença, né? E aí Deus nos deu essa grande vitória porque é muito difícil, ainda mais na realidade que estávamos recém-chegados, não sabíamos falar a língua, não tínhamos os documentos ainda em processo. Isso momentos antes da pandemia. E 2018, final de 2018, todos esses projetos nascendo, né? Deus dizendo, mude de lugar. E Deus proveu todos os recursos para que a gente mudasse de lugar. A proprietária nos alugou o prédio sem a gente ter nada para comprovar, nada, e alugou o prédio. Então, no dia 24, tem a foto com o pastor, 24 de fevereiro de 2019, foi a inauguração do templo, que seria tempo integral. Então, meu coração estava cheio de sonhos. Eu disse, a expectativa, né, de vocês. Passamos agora essa primeira fase, agora vamos entrar na outra fase. E passamos 2019, regularizamos a igreja, fizemos a documentação da igreja em 2019. Então, íamos começar a pedir permissão para evangelizar, porque tínhamos o documento da igreja local. Essa foi foi o dia da inauguração. 24 de fevereiro de 2019. Pastor Roberto, irmã Iraci, pastor Delmário. Pastor Delmário, sim. Isso. Então foi um dia marcante, né? Especial. Temos a placa de inauguração lá. E eu sabia que aquele lugar ia ser uma fonte de vida para as pessoas que eram ali. E era no centro também. Mas era um lugar muito melhor posicionado. Deus preparou tudo. Foi um grande desafio. Eu orei a noite inteira porque a gente não tinha nada. E Deus não falou nada comigo. Quando foi pela manhã, depois de uma noite de oração, eu cantei um hino e abri a Bíblia. E quando abri a Bíblia para ler o versículo para depois ir dormir, era 5 horas da manhã, frio de dezembro, o chão congelante e eu lá de joelho com a face no pó. E Deus falou comigo, por que temer, homem de pouca fé?
Eu estava pedindo uma confirmação se eu ia alugar ou não aquilo, porque eu não ia ter a condição. Era um desafio, a igreja não tinha o recurso para manter mensalmente aquilo. E eu disse, meu Deus, como vai ser? Porque não é só alugar, é manter. E tudo na Europa é caro, né, pastor? É um absurdo. A missão na Europa é o coração bater por missões, porque se você for olhar para o custo, você não faz missão na Europa. É como se aquelas pessoas, você olhasse e dissesse, não, elas não merecem, não, a gente não pode fazer nada por eles, porque custa muito para chegar até eles, custa muito, mas eles também têm uma alma. Glória a Deus. E aí foi quando o Senhor falou comigo naquela manhã e disse, por que você tem medo, homem de pouca fé? E Deus me deu aquela injeção. E eu liguei para todo mundo da igreja e disse, nós vamos. E não quis saber de quem não acreditava, de quem estava com medo. Eu disse, basta que eu creia. Basta que eu creia. É o campo de Deus, é o campo da fé. E aí fomos para aquele lugar. O lugar estava destruído. Tivemos que fazer uma estruturação, toda a reforma. E Deus provendo. Foi uma coisa extraordinária, inexplicável. Milagre, né? E no dia 24 foi quando o pastor Roberto chegou para fazer a inauguração lá. E, como eu disse, foi um ano de muita expectativa. Até 2020. Quando chegou 2020, que dia 10 de março de 2020, chegou a pandemia, eu disse, acabou meus sonhos. Deus, tu falou comigo. E agora? Aí Deus disse, eu vou fazer crescer no tempo da crise. E deu esse projeto à Priscila. Eu disse, como é que a gente vai fazer? Nós não podemos ficar parados. Qual o nome do projeto? Eu não sei solo. Não sei solo. Esse nome, na verdade, foi Deus deu a ele. Agora, o projeto se iniciou com as costuras das máscaras. Eu até tinha um pequeno vídeo, mas eu não achei. A gente costurando as máscaras manualmente. Para entregar na igreja e nas ruas, né? A gente entregou mais de 1.000. Foram 5.000 máscaras. Sim. Porque fazíamos a cópia, né? Um envelope. Um envelope com 2 máscaras dentro. E um par de luvas. E um par de luvas. Porque lá tinha que usar luvas e máscaras para ir no supermercado. Ninguém podia sair sem luva nem máscara. Foi a partir daí essa forma estratégica, né, de poder, né, Sim. ir até as pessoas. E aí as pessoas tudo começou. A gente entregava nas ruas, a gente abria a igreja, as pessoas começaram a vir. Através dessa entrega de máscara veio uma família para a igreja também, né? Porque vale salientar que naquele momento de crise na Itália, todo mundo queria ir embora da Itália. Então os irmãos que eram de lá, que eram estrangeiros, como brasileiros, que faziam parte da igreja, nós perdemos na pandemia 90% da igreja antiga. 90% foram embora e voltaram aos seus países. Voltaram para os seus países. Ficou só aquele grupo bem pequenininho. Mas ali, naquele dia que Deus deu esse projeto, o início do projeto da Priscila, com as máscaras, que a gente começou a abrimos a igreja, começamos a distribuir, e aí eu comecei a ver as necessidades do povo. Eu disse, não pode fazer máscara, a gente almoçava lá. Aí o que é que acontecia? As pessoas que vinham buscar máscara, via a gente comendo e a gente começava a dar comida ao pessoal. Eu disse, a gente tem que dar comida. E aí começou o trabalho social. O trabalho social de evangelização. Mais ou menos tinha também a entrega de pães, né? Uma irmã trabalhava num forno, na padaria. Panificação, Quando né? sobrava o pão, ela levava e a gente começava a distribuir. Depois a gente conseguiu os alimentos e aí começamos mais ou menos com 10 famílias. E depois precisamente 11 famílias. 11 famílias. E depois começaram a chegar aqueles que precisavam para pedir, para perguntar e para pegar. E mais pessoas. Mais pessoas. E hoje a pandemia passou, graças a Deus. Hoje esse projeto assiste 450 famílias. Olha aí. Então, começamos com 11 famílias. Deus falou que ia fazer crescer, né? Então, o projeto hoje assiste 450 pessoas. Famílias. Mais de 1.000 pessoas. Mais de 1.000 pessoas. O projeto Você Não Está Só, né? Como é que é a pronúncia em italiano? Não sei solo. Não sei solo. Sim, ele tem vários braços, vamos dizer assim, né? Um deles é a entrega de alimento,
O outro é a classe de italiano, também que a gente começou com os irmãos da igreja, poucos irmãos. Hoje a gente tem mais de 100 alunos conosco. Aí estão fotos, né, do projeto Nosso Solo. Sim, esse é o Nosso Solo dos alimentos. Tem a classe de italiano, essa aí, que a gente funciona de terça a sexta. São 4 classes e são em total mais de 100 alunos, cerca de 100 alunos. Certo. Depois tem a doação de roupas, que é o bazar gratuito. E começamos um agora, esse é a entrega de roupas. E tem esse outro aí que começamos agora também, que essa é uma nova igreja, nova congregação, né? Então agora começamos esse, que é um sonho também de João. Deus disse a mim, você vai fazer uma cozinha, e nessa igreja aí você vai fazer o trabalho lá se chama Mensa, que é feito um restaurante social. Refeitório. Um refeitório. Sim. E aí, para os anciãos e para aqueles em dificuldade. Porque as pessoas olham para a Itália e pensam que não existe. Mas existem muitas pessoas em dificuldades. E esse é um momento de comunhão, porque Jesus na mesa falou tantas coisas importantes e deixou grandes sinais. Então, tá aí esse pequeno grupo nascendo nessa congregação nova, que é na cidade de Florença, mas num outro bairro. Outro bairro. Porque nós temos a igreja em Florença, Certo. centro, e temos a igreja em Florença, no bairro de Scandicci, na cidade de Scandicci. Scandicci. Sim. É o bairro... É a cidade. Porque é uma cidade do lado vizinha de Firenze. É muito perto. Então, tudo isso aí, pastor, é fruto da evangelização. Sim. E da pregação do evangelho. Essa cidade nós evangelizamos desde 2019. E só agora conseguimos ter uma congregação ali. Desde 2019 evangelizamos. Vale a pena, né? Orar, né? Contribuir, interceder por missões. A gente pode ver, né? Mesmo estando longe, né? Sentir o trabalhar de Deus, né? É muito bom. Glória a Deus. Estávamos preocupados com o espaço, porque antes tinha o bazar em Florença, né? E depois não conseguimos mais por causa das muitas atividades. E Deus nos deu agora funciona o bazar, funciona a mensa. E está crescendo, graças a Deus. Chegam cada quarta-feira, chega mais necessitados. E a gente aproveita, né, para que a fome de Deus seja saciada também nessas pessoas. Todo trabalho gera frutos. Verdade. Né? Todo trabalho gera frutos. Agora, vamos lá. Hoje, quais congregações a gente tem na Itália? Esse trabalho no Sei Solo, 450 famílias, pelo que eu entendi. Sim. Essa questão do idioma para estrangeiros, que são 100 alunos, não é isso? Sim. Então, são muitas pessoas, né? Essas 450 famílias certamente chegam a mais de 1.000 pessoas. Sim. E 100 pessoas sendo assistidas com relação ao idioma, né? Tem uma foto que foi o primeiro evento que a gente fez com essas pessoas, que foi no Dia das Mães, tinha umas mesas assim. Esse foi o primeiro evento que a gente fez com as mães desse grupo, quando ainda eram menos, né? Eram menos pessoas. Pequeno. Era pequeno. E aí foram essas pessoas e ali a gente aproveitou a oportunidade para falar de Deus também. Se vê na foto que tem muçulmanas, né? Que tem pessoas de várias religiões. Então, é uma grande vitória quando a gente consegue, né, fazer um evento que elas vêm e a gente consegue falar ali de Deus. Né? Então, por isso eu coloquei a foto. Nós estamos na Itália, mas precisamos saber que a Itália é a porta de entrada da Europa. Muitas pessoas chegam pela Itália, porque a Itália ela tem um acordo de humanização, né? Recebe as pessoas que vêm da África, de outros... Os refugiados. Os refugiados. Então, quando as pessoas chegam ali, elas chegam para começar a vida. E eu nunca pensei, eu vou para a Itália, vou me dar com os italianos, e hoje eu me vejo com gente do mundo inteiro. Egito, Bangladesh, Marrocos, Peru, Etiópia. Tem Irã. Uma família etíope que frequenta o projeto. Meu Deus do céu, eles chegaram lá, hoje ela trabalha, de vez em quando eles vão na igreja e tem um coração aberto para a palavra de Deus. Então, assim, eu digo que a obra
missionária é o versículo de Eclesiastes que diz: lança o teu pão sobre as águas. Você não tem que esperar o retorno, porque o resultado não é você que dá. Agora, fazer, você tem que fazer. Tem que fazer. E a gente, com essas famílias, tem um testemunho que Sim. marca muito a nossa vida, que é o testemunho de uma família de Senegal, que ela chegou com ele, vieram mudar de vida da situação que eles viviam lá, e eles encontraram o projeto. E no projeto nós falamos de Jesus e ela se converteu. O grande desafio é porque ela falava francês. E eu não falo francês. Mas tinha uma irmã na igreja que ela falava francês. Então todo o discipulado era feito eu falando para a irmã e a irmã traduzindo para ela em francês. Ela começou a fazer a classe de italiano. Hoje ela trabalha, hoje ela frequenta, é membro da igreja. Tem a foto do É batismo dela. A Adele e o filho dela, Jean. E foi muito lindo a conversão dela. Jesus batizou essa mulher com o Espírito Santo Glória no a Congresso de Deus. Mulheres. Glória a Foi uma Deus. coisa linda que Deus fez. Batizou ela com o Glória a Espírito Deus. Santo. E a Adele está lá servindo a Deus com a família dela. O Jean, que chegou pequenininho, já está um rapazinho, né? crescendo e testemunhando de Jesus. Ele ama o culto do domingo, a classe feliz, que é a classe das crianças. Então, tem outros testemunhos, são tantos testemunhos, tantas Tem histórias. os dois jovens também que a gente encontrou na evangelização. Essa aí Essa é a foto da Essa é a Adele, do Adele. batismo. Aí, Olha a minha alegria. Meu Deus do os céu. frutos, né, pastor? Né, irmã Priscila? Glória a Deus. Tem dois jovens também que nós encontramos através da evangelização, né? A gente estava evangelizando, eu e outra irmã, fomos... eles ficam, geralmente, estavam em grupo. Em grupos. Que participam daqueles aplicativos de entrega de comida, né? E tem muitos ali. A gente foi falar com eles, foi entregar literatura. E conversando, dois falaram, a gente chegou ontem, se eu não me engano, foi no dia anterior à noite. A gente veio a pé do nosso país, andamos 6 meses para chegar até aqui, parados. Um veio em da diversos Índia e o outro de países, Paquistão. A pé. a pé. E a gente ainda não tomou um banho, ainda não comeu. E a gente convidou eles para ir lá na igreja, João comprou um lanche. Eles tinham ido no chuveiro lá, eles tomaram um banho, a gente rapidamente conseguiu Não podemos tudo. falar de Jesus com alguém com a barriga vazia. E ali a gente, na verdade, foi uma coisa. Eles não sabiam falar italiano, tinham acabado de chegar. Então eles falaram um pouco inglês com a irmã que estava comigo. Então conseguimos falar muito pouco, né? A gente deu o que eles precisavam. Fazia muita mímica. E depois eles foram embora. E a gente ficou orando ali por eles e aquilo nos tocou, porque uma pessoa andar tanto para chegar em um país com uma situação tão difícil que eles estavam na casa deles, que eles enfrentaram. E aí depois eles voltaram. E depois foram embora e voltaram novamente, foram embora e voltaram novamente, participaram do curso de italiano. Hoje eles trabalham, eles falam italiano. Um deles aceitou a Jesus, participa do grupo jovem e está ali para a glória de Deus e são muito agradecidos. Sempre que nos veem, vocês querem um café? Quer um café? Hoje eles trabalham e podem pagar. Pode ajudar. Né? A Eles gente querem retribuir. querem retribuir, são alegres, Esse felizes. que se Essa converteu, gratidão, né, pastor? esse que se converteu se chama Nazir. Nazi. Ele é um paquistanês. O outro não se converteu ainda, mas João diz assim, você vai ser um missionário, diga amém, ele faz amém. Dê glória a Deus, ele faz glória a Deus. Porque ele é indiano, então assim, ele cultua o Deus dele, né? Mas assim, ele é muito aberto. Ele diz, como é que eu vou deixar a minha religião que o meu pai e minha mãe me ensinou? A tradição, né? Essa tradição é muito forte na Itália, a religiosidade. Não tem Jesus na Itália. Na Itália não tem Jesus, tem religião. Vocês estão ali anunciando Jesus. Muito bem. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o último bloco para falar das congregações, né? Essa obra que tem crescendo, vem se expandindo da nossa igreja ali no solo italiano. E então, volto a dizer, é bem rapidinho, não sai daí. Nós somos a Em Paz,
braço forte das ações sociais da IEADALP, que desenvolve este grande projeto com transparência e responsabilidade, incentivando o combate à pobreza, de maneira a preservar a dignidade das pessoas. Com competência, ética, empatia e respeito, atendemos cerca de 1.220 crianças, adolescentes, mamães e bebês nas áreas socioemocional, cognitiva, física e espiritual. Nosso compromisso é fazer o bem. Em nossos 5 núcleos, nas cidades de Abreu e Lima, Paulista, Bezerros, Catende e Jurema, as crianças recebem suporte escolar, realizam exames médicos, participam de oficinas de grafitagem, feltro e biscuit, e praticam esportes, como o futebol e o judô. Além disso, são distribuídas refeições, não só para as crianças, mas para toda a comunidade, e milhares de cestas básicas para as famílias assistidas pelo projeto. E mais, em nosso projeto, além de realizarmos um evangelismo pessoal, as crianças são acompanhadas constantemente por uma psicóloga. Nós ajudamos pessoas e fazemos questão disso, porque é isso que nos define. Nós somos a Em Paz. Bem, queridos, de volta aqui ao último bloco do nosso podcast Arca Missionária. Como todos já sabem, estamos com o missionário pastor João Vitor e a missionária irmã Priscila, falando um pouco da obra de Deus ali na Itália, e tem sido uma bênção para todos nós. Antes de voltarmos aqui para essa interação, essa conversa, eu quero convidar você para você compartilhar esse vídeo, para você comentar esse vídeo, para você curtir, fazer com que as pessoas sejam edificadas com a história desse casal tão abençoado, do que Deus está fazendo ali na Itália através da igreja e do casal missionário. Pastor João Vitor, irmã Priscila, eu queria que vocês falassem com relação a como é que está o trabalho hoje, as congregações, o trabalho está crescendo. Fala um pouco para a gente aí desse trabalho da Itália. Amém. Deus tem dado crescimento, graças a Deus. Hoje nós temos 5 congregações. 5 congregações. A congregação de Florença, né? A segunda aberta foi lá em Pomarante, onde nós temos o terreno, a casa, onde Deus nos deu essa grande vitória. Tem um grupo de irmãos lá também. O trabalho é bem difícil, é localizado em uma parte montanhosa. Não só isso. Onde não tem... Temos que dizer que essa cidade ela existe desde o ano 700. Muito antiga, né? E a história dela, e né? Dentro da história dela, nunca teve uma igreja evangélica lá. Ou seja, são 1.300 anos sem igreja. E sem a Arca Missionária chegou lá. Na Itália, não só essa cidade, mas é uma realidade. Os irmãos que amam missões, isso é muito importante para vocês orarem, porque nós temos um desafio muito grande na Itália, não só nas grandes capitais, por causa do esfriamento espiritual, mas da ausência da igreja de missionários, de pastores nessas cidades pequenas, porque são cidades que têm poucos habitantes, e por ter poucos habitantes, os pastores italianos e as igrejas italianas não investem na evangelização. Então, eles acham que se a pessoa quiser, ela tem que vir até as grandes capitais. Mas dessa cidade de Pomarante, para fazer um exemplo, para chegar na capital Pisa, tem 1h30 de estrada de carro. Então, as pessoas que moram ali vão viajar 1h30 para ir para a igreja, não sei. Então, se a igreja não se move para isso, para ir até eles, vai ser muito difícil eles virem. É uma grande bênção, uma grande vitória ter um nossa igreja lá, almas, né? mas também é muito desafiador. São por mais essa de história. 1.000 cidades sem igrejas, sem igreja na Itália. Essa cidade era chamada Vale do Diabo. Veja a história, né? E o nome e o que a gente enfrenta lá, né? Por isso dá para perceber um pouco como é. Por que Vale do Diabo? Cidade. Porque essa cidade, ela tem, o forte dela é a geotermia.
Então ela gera a energia do vapor que sai da Terra. E Dante Alighieri, que era o italiano, fundador da língua e que escreveu tantas outras coisas, passando por Pomarante, que viu aquele vapor, ele disse: aqui é o inferno, é aqui jogou a maldição, o lugar do diabo. É o inferno de Dante, né? É o inferno de Dante. Então, ele passando por lá, ele viu aquele vale e chamou o Vale do Diabo por causa do vapor e o cheiro de enxofre que tem na cidade. Muito forte, né? Então, ninguém quer investir, ninguém queria investir. E nós tínhamos só a congregação em Firenze, em Florença, e Deus me deu uma lista de nomes, e dentro daquela lista tinha Pomarante. E Deus disse: você vai abrir outras igrejas. E eu disse: mas como, Senhor? O Senhor disse: não se preocupe com nada. Faça o que eu estou lhe dizendo. Sem recurso, mas também sem obreiro, né? Sem nada. Sem nada, sem nenhuma possibilidade. Tem fotos antigas que eu levava grupo de Firenze para Pomarante evangelizar. E interessante é que a diferença de temperatura entre Firenze e Pomarante é cerca de 6 a 5 graus a menos. Só que tem uma diferença. Só são 6 e 5. Não. Lá, por ser montanha, tem muito vento e é muito úmido. Então, quando você chega lá, você sente muito mais a temperatura, porque o vento reforça isso aí. Então, a gente evangelizava no frio, com vento, tudo fechado, só olhinho de fora. Foram muitos dias, semanas, meses e até anos evangelizando. Até que, em 2021, eu comecei evangelizando Pomarante em 2019. A lista das cidades que Deus me deu, eu comecei na evangelização. São quase 2 horas de onde moramos para lá, né? Muito trabalho, né? E eu encontrei em Pomarante uma crente, uma irmã brasileira que morava lá já há 10 anos, já ia para lá porque a família dela mora lá. E ela dizia: meu Deus, não é possível que aqui não tenha uma igreja. Não é possível, Senhor, que tu não tenha um missionário para mandar para esse lugar. E ela orou 10 anos. E sonhou. Nós nos encontramos em 2019 e ela começou a frequentar a igreja. Eu ia buscar ela, levava a Santa Ceia dela. E 1h30? Não, era quase 2 horas, Quase 2 horas girando nas montanhas, porque você não consegue superar 50 quilômetros, porque é uma estradinha bem estreita. Do lado tem um vale e do outro lado tem as florestas. E você tem que ir devagar por causa dos animais que passam na estrada. É muito difícil de chegar, muito difícil. Mas o evangelho é para todos. Pois é. A Bíblia diz: todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então nós temos que levar essas pessoas a Deus através de Jesus. E se os pastores italianos não fazem, se as igrejas italianas não querem, os missionários precisam fazer o que os nativos não podem fazer. Às vezes não fazem porque eles trabalham, porque são pouquíssimos pastores. Para você ter uma ideia, tem um dado que diz que na Itália tem mais bruxos a tempo integral que pastores a tempo integral. Porque as igrejas não acham que o pastor precisa ser tempo integral. Acha que o pastor ele vai lá, prega e tá bom. É só aquele domingo. E realmente eles fazem isso. Eles só são pastor no domingo. Durante a semana não se vê aquele pastor, não tem uma interação de pastor com ovelha. Não tem. Cada um vive sua vida, vai para sua casa. Então tem já essa ideia nas igrejas italianas. E Deus deu isso. E quando eu comecei a pesquisar e ver que, além de Pomarante, tinham mais 1000 cidades sem igrejas, eu disse: como vai ser isso, Senhor? Como vamos alcançar esse povo? E aí foi quando surgiu o Vivaio Missionário, que é um novo projeto de formação de jovens missionários, porque eu acredito que essas cidades elas só vão ser alcançadas através de missionários. É o único modo de chegar a essas pessoas, através de missionários. O nome missionário e missão na Itália não é falado. As igrejas italianas não falam de missão. Para você ter ideia, eu conheço um pastor de Milão e ele disse a mim: eu estou indo fazer missão na África, porque missão para eles é só na África, assim também, do mesmo jeito, a mesma ideia. E eles não conseguem enxergar a necessidade espiritual do povo dele e também da Europa, que também foi
tanto danificada Ainda aqui, pelo Império Romano. Muitas igrejas hoje E estão até hoje- fechando, né? E na até Itália. hoje tem o reflexo desse dano causado pelo Império Romano, né? O paganismo, a incredulidade, as divindades, as crenças, as mitologias, eles são muito ainda enraizados em tudo isso. O italiano, ele não... Diz assim, a Itália é católica do nome. A Itália Agnóstica. como eu posso dizer, eles têm uma crendice, eles são Religiosos. não religiosos, eles são Supersticiosa. supersticiosos. Eles amam cartomante, pedras, Quiromancia. tudo que traz do passado que beneficia eles economicamente, De alguma forma. Né? de alguma forma, eles amam isso. Deus, Jesus, é só questão de religião para cumprir o que a família fez, entendeu? Porque antigamente não tinha cartório. Se casava na igreja católica. Se tu não é católico, não pode casar. Então a igreja praticamente forçava as pessoas a serem católicos, né? Então são católicos por causa das condições. Mas de fé, eles não creem em nada. Eles creem no que traz benefício. Creem numa pedra, numa árvore, numa planta, numa cor. Eles são supersticiosos. É essa a palavra. Pastor, voltando para a questão da segunda congregação, Deus nos deu um terreno, né? Que é nessa cidade Pomarante, né? Justamente. Nós estávamos ali orando nesse projeto que Deus tinha nos entregado ali os nomes das cidades, começamos a evangelizar, começamos a visitar, encontramos essa irmã em Pomarante e vimos a necessidade daquela cidade. A primeira coisa que uma pessoa falou comigo daquela cidade foi: o que é que você está vindo fazer aqui numa cidade esquecida por Deus? Deus, forte, né? E eu disse: eu sou a resposta de Deus para você. Glória a Deus. Nós somos a resposta de Deus para a sua vida. Para você entender que Deus não esqueceu de você, Deus nos mandou para dizer que Ele ama, que Ele ainda tem um projeto na sua vida, e começamos a evangelizar. E era impossível, pastor. Como é tudo ali, tudo no campo do missionário é impossível. Parece uma coisa assim irreal. Você não vai conseguir. Agora você precisa crer. Eu falo muito de fé. E o meu versículo é Hebreus 10:38. O justo viverá por fé. Então, se você duvidar, você não faz a obra missionária. Se você tiver o mínimo... Tem aquela frase do pastor José Gomes: quando a fé entra pela porta, a dúvida sai pela janela. E eu tenho essa frase comigo. E eu digo aos irmãos lá e replico essa frase. E aí, quando Deus falou ali comigo, disse Pomarante... Fomos para lá evangelizar, começamos a fazer todo o trabalho e dizemos: Senhor, como vai ser? Eu comecei a procurar uma casa. Eu disse: não, a gente precisa estar aqui alguns dias. Então vamos procurar uma casa para alugar, porque sala não tem como abrir uma igreja, porque a missão não é assim, você vai e abre uma igreja. Primeiro você tem que se fazer conhecido, as pessoas têm que saber quem você é, você precisa... Ainda mais que é uma cidadezinha, né? Parece uma cidadezinha do interior, porque todo mundo conhece todo mundo. 9 mil habitantes. Pequeno, né? Aí é Esse é o terreno. Muito bem. Esse é o terreno. Então, quando procuramos a casa, eu disse: a gente vai, fica lá segunda, terça e quarta. Na quarta a gente volta, fica quinta, sexta, sábado, domingo em Firenze. Na segunda vai de novo e vamos começar. Não tem ninguém, mas tem eu, você e a irmã Carminha. E a gente vai orando lá e vai evangelizando. Mas fé, né? A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são muito maiores do que os nossos pensamentos. Deus já estava lá. Glória a Deus. Quando Deus dá a você alguma coisa, Ele já está lá. Muito bem. Ele chega primeiro que você. Quantos anos, pastor, essa questão do terreno? Desde 2019 começamos e 2021 foi que conseguimos. Foi a foto com a chave e com o papelzinho lá. Foi aquele 2021 conseguimos comprar o terreno e a casa missionária. E Deus fez muito mais. Tem muita novidade aí chegando. Hein? Eu creio, pastor. Tem muita novidade. Eu creio. Porque, a princípio, a gente tínhamos dito, vamos começar nós dois. Mas o projeto, tem um livro que eu li que diz: diga o código, independente se as pessoas não acreditam. Alguém vai
absorver o código, vai entender a mensagem e vai dizer: eis-me aqui. E eu comecei a falar como se todo mundo cresce, como se o projeto já existisse, como se fosse tudo já real. Eu disse: vamos fazer isso. Deus disse: escreva tudo, faça tudo e leve o projeto para a igreja. Comece. Eu fiz uma campanha de oração. E Deus abriu a porta. A mulher que a gente falou no telefone para alugar, ela disse: eu não quero alugar, eu quero vender. Eu disse: mas como é que eu vou comprar? Não, vamos ver. E eu tinha pesquisado, lá já tinha um valor, custava 70 mil, mas o terreno, não tinha terreno, só era casa, 70 mil. E eu disse: a gente não tem 70 mil euros. Meu Deus do céu, 70 mil euros, esse valor não existe para a gente. Isso é a segunda base missionária. A Firenze, em Florença, a gente pagando aluguel, pensando numa segunda base missionária. Como é que se faz? Mas Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com as almas. Deus é impossível. Deus diz: você não tem que se preocupar com os recursos. Você tem que se preocupar de fazer o que eu digo para você fazer. Aleluia. Obedeça. E aí foi quando o Senhor fez um grande milagre. Eu estava na sala de casa orando. E Deus disse assim: você vai fazer uma proposta, assim mesmo como eu estou lhe falando. Você vai fazer uma proposta para a proprietária. Você vai dizer a ela que você vai dar 10 mil. E você vai pagar 30 mensalidades de 1.000, como um aluguel. Eu disse: não, Deus. Não, eu não vou dizer uma coisa dessa. Essa mulher vai dizer que eu estou louco. Mas aí eu fiz uma campanha na igreja de oração. Disse: vamos orar. E aí eu fui falar com a mulher. Quando eu cheguei lá, ela e o pai dela, ela disse: olha, peraí, eu quero lhe dizer que tem um terreno. Tem um terreno. Além disso, tem um terreno. Aí eu disse: aumentou o valor. Aí eu: olha, minha proposta é essa. Você gostou da casa? Eu gostei, eu não queria saber se a casa era boa, se não era. Eu queria ter um lugar para eu evangelizar. Glória a Deus. Para eu dizer ao povo que eu me reuni ali. Uma base missionária. Eu queria ter um lugar. E eu disse: olha, minha proposta é essa. Eu vou lhe dar 10 mil. Agora eu não tinha 1 euro. Meu Deus. E disse quando, se eu não me engano, você disse um tempo, Estabelecer depois. Eu disse a ela: eu estava lá, disse: daqui a uma semana eu vou lhe dar os 10 mil e vou lhe dar 30 mil em 30 parcelas de 1.000 euros. Aí o pai dela: não, isso é um absurdo, é muito baixo o valor, porque são 2 casas. São 2 apartamentos, um em cima do outro. E mais o terreno. Aí ela olhou: pai, vamos vender, pai. Ela, olha, Deus tocou naquela mulher. Eu falei do projeto, ela falei de tudo, como se fosse tudo já acontecendo, fosse tudo real. O código. E ela absorveu o código. Nós temos isso, nós fazemos Glória isso. a Deus. E eu disse: aqui, vamos fazer assim, vamos fazer desse jeito. E É o justo comecei que a vive dizer pela a fé, ela né? o que Deus tinha me dado. E ela acreditou naquilo. E ela disse: a gente vai vender. E o terreno, pastor? Agora vamos fazer o seguinte: eu vou fazer 40 nas casas e você vai dar mais 5 pelo terreno. Eu digo: ah, tá bom, mas vai ser assim: 10 mil e 35 de 1.000. Ela: tá bom, fechado. E esse ano nós estamos terminando de pagar. Não pergunte como. Glória a Deus. Foi um grande milagre. Glória a Eu não Deus. sei nem explicar. E os 10 mil em uma semana foi uma coisa extraordinária, porque Deus disse: faça uma vigília. E Deus levou as pessoas que ia dar o dinheiro na vigília. E Deus disse assim: você vai lançar um desafio. Quem vai recompensar sou eu. Você vai dizer que eu quero 10 pessoas dando 1.000 euros para esse propósito dos 10 mil. Eu vou recompensar quem der. Eu disse: Deus, Meu pai. todos que contribuíram, eu distribuí o código, quem entendeu, absorveu, deu. A gente nunca recebeu uma oferta de 1.000 euros na igreja, nunca. Foi a primeira vez. E lá, para uma pessoa dar 1.000 euros, realmente é um Deus milagre. do céu, porque as pessoas dão milagre. assim, uma moedinha, uma coisa, oferta, essas coisas. Eu digo sempre, eu sou dizimista desde que eu sou adolescente. O meu primeiro dízimo foi 5 euros. Às vezes, 5 reais. As pessoas às vezes me dão um presente, eu digo: olha, não me dê presente se você não der dízimo. Não fica usando dinheiro de Deus para fazer graça, não. Seja fiel a Deus. E eu comecei a ensinar as pessoas. E Deus começou a fazer prosperar o povo.
O povo que vivia endividado, que não tinha casa, que não tinha carro, que não conseguia documento. Abençoou a obra. Começou a abençoar a obra, começou a ser fiel nos dízimos, nas ofertas, e Deus começou a abençoar aquele povo, e o povo foi vendo o resultado. E aqueles que deram os 1.000 euros, Deus aposentou. Uma que não recebia nenhum salário, hoje recebe 1.000 euros de pensão, não tinha direito e recebe 1.000. Uma que recebia 400 de pensão, depois foi para 600. Hoje a pensão dela, o governo aumentou, foi para 1.000 euros. Outra que tinha uma causa na justiça, saiu uma causa, não sei quantos anos. Deus não ficou devendo nada a ninguém. Faça para Deus, porque Deus não fica devendo. Deixa eu perguntar, vocês pegando a deixa, o gancho, né? Pegando o código aí, qual a importância, irmã Priscila e pastor João Vitor, da contribuição para a obra de Deus? Pastor, tem muita gente que tem dificuldade de falar de dinheiro. Eu não tenho dificuldade de falar de dinheiro, porque eu não amo dinheiro. E eu sou um dizimista fiel. Eu, desde a minha adolescência, eu contribuo com missões. O talão de missões, eu sempre fui fiel no ciclo de oração. Passando o talão e eu dava lá. E eu não tenho medo de falar. Eu digo ao pessoal lá, irmãos, essa obra missionária só existe porque os irmãos lá no Brasil contribuem. Eu digo sempre, eu e Priscila, nós não somos os protagonistas. Primeiro, o protagonista é Deus. Mas depois de Deus existem outras pessoas que estão na nossa frente. O pastor da igreja, o pastor Roberto, o ministério da igreja, a igreja, nós, quem somos? Os missionários? Não, nós somos. Eu acho que o nosso nome deveria ser representantes. Porque nós somente representamos um Deus grande, um pastor missionário, com um ministério missionário, que ama missões de verdade, e uma igreja fiel. Glória a Deus. Nós somos representantes dessas 3 pessoas. Não somos protagonistas de nada. E tudo lá acontece por causa dessas 3 pessoas. Porque seria impossível viver o que a gente vive na Itália se não tivesse Deus por nós, o pastor Roberto e o ministério pela gente, e essa igreja extraordinária que é a igreja de Abreu. Que ora e contribui. E né? contribui. Sem a contribuição, todas essas histórias Seria aqui não existiriam. Seria impossível. Porque se nós não fôssemos missionários a tempo integral lá, não conseguiríamos fazer o que fazemos hoje. Porque a gente vê lá os pastores italianos que precisam trabalhar e não conseguem fazer. Eles não conseguem, porque a rotina de trabalho lá é muito pesada e longa. Eles entram no trabalho às 7h30 da manhã e eles saem do trabalho às 8 da noite. Só que tem uma diferença, que quando eles saem do trabalho, já é muito frio e muito escuro. Então, como é que conseguem desenvolver trabalhos desse jeito? E eles folgam no final de semana, sábado e domingo. Então, para eles, a igreja é o domingo. E a nossa igreja está aberta da manhã até a noite. Todos né? os dias. Todos os dias. Isso é importante frisar, né? Isso. Todos os dias, manhã, tarde Tarde e e noite. noite. Nós temos estamos o lá. projeto. Temos o projeto de manhã, projeto de distribuição de alimento de manhã, projeto de tarde de aula de italiano e à noite culto, encontro de jovens, estudo bíblico, E nisso chegou evangelização. muitas pessoas necessitadas, muitas pessoas que nós oramos, muitas pessoas que precisavam de uma ajuda, de uma oração, de uma palavra. Chegaram porque uma porta estava aberta. E a porta estava aberta porque tem uma contribuição, né, de um povo fiel Pois aqui. é. Então, a igreja Arca Missionária na Itália fazendo a diferença, né? Então, vamos lá, eu tenho poucos instantes, poucos minutos, que pena, né? Que pena. Mas eu já quero convidar ao público em casa para assistir, né? Todo esse conteúdo. Teremos aqui também o culto especial de missões, que se dará no primeiro domingo de maio, com a presença do pastor João Vitor, Em nome né? de Jesus. E da irmã Priscila, os missionários da Itália, e vão contar também esses fatos. Então, vamos lá. Temos Florença. Florença, depois esse Pomarante. grande milagre de Pomarante. certo? E depois Verona, de Pomarante, fomos para Lenhago de Verona. Lenhago. Por que Lenhago de Verona? Porque o pastor Altair, ele foi primeiro para Verona. Então, quando ele foi para Florença, Verona, ele não... O trabalho grupo, tinha né? um grupo, não conseguiu Era muito distante. avançar, mas a semente ficou. Ficou. E eu disse, não é possível. Se ele falou de Jesus ali,
o fruto tem Ele que vir. semeou, eu a vou, gente tem eu vou que continuar. regar. A porque terceira congregação, no a caso. terceira Que é- congregação, que é Verona. Verona. E eu disse, não, se o pastor semeou, eu vou chorar lá, porque a Bíblia diz, um planta, outro colhe. Então, se ele plantou, Deus vai fazer eu colher. E aí começamos a fazer 2 horas de estrada para Verona. E interessante é que Pomarancha é o sentido oposto. Então, nós estamos com o braço direito para Pomarancha e o braço esquerdo para Verona. De Verona a Pomarancha são 4 horas de distância. E eu fico no meio deles. A gente fazia o culto lá, mas na pandemia não podia sair mais, né? De um lugar para o Sim. outro. Então ficamos um tempo sem ter a possibilidade de ir. E depois conseguimos esse novo local. Ficamos indo por um pouco mais de 1 ano, fazendo todo domingo essa viagem. Todos os domingos viajávamos Até Deus mandar 4 horas. o casal 2 que de está andar, lá agora. 2 indo e 2 voltando. Na Vamos lá. autoestrada. Então, temos em Pomarande, não é isso? Pomarante. Quem está lá, o casal? O casal que está lá é o missionário Marco Lillo, que é um italiano Certo. de Florença, que também ele chegou na pandemia É muita história. com a família dele. E em Lenhago, Verona, Foi ele Verona, que te deu o código. está o missionário Giovanni Dariana, que também é um italiano de Florença. Muito bem. Todos os dois são italianos. Aí a quarta? A quarta base missionária foi Scandite. Scandite, Scandite. que é essa perto de Firenze. Ok. Então, essa base foi assim um segredo de Deus. Eu comecei a evangelizar na feira de Scandite desde 2019. A gente ia, juntava o grupo, evangelizava. E eu sempre vejo os dados. Eu não vejo os crentes que tem ali. Porque a missão não é ver crente. A gente vai para ganhar almas, né? Então, eu olho o dado da população. É questão estratégica, né, pastor? Justo. Eu digo aos missionários, aos obreiros que trabalham comigo, eu digo, vejam só, na igreja eu tenho 63 membros em Firenze. Na igreja. Mas eu tenho 348 mil ovelhas fora da igreja. Porque eu sou pastor da igreja dentro, mas eu sou pastor de uma igreja que ainda não me conhece, mas ela precisa conhecer Jesus através de mim, através da evangelização. E Scandite é um bairro, é uma cidade que é muito perto de Firenze, mas também tem pouca testemunhança. Testemunho. Tem pouco testemunho. É o que me vem às vezes. E tem pouco testemunho. Evangelização, pregação, não tem. Mas ali tem muitos nativos, diferente de Florença. Hoje, onde a igreja está, em Florença, é um local onde tem muitos estrangeiros. Então, o trabalho de Firenze é muito específico para todos, mas atende muitos estrangeiros. Tem italianos que fazem parte lá, mas atende muito. Já o de Scandite é um Pomarante, outro trabalho. São É uma nativos, outra mais realidade. italianos. Né? Tem famílias ali que vivem mais de séculos ali, entendeu? Famílias de nomes que foram Tradições, importantes, né? tradições, de histórias. E aí a gente começa a orar o nome das famílias. Porque Deus precisa despedaçar aquele jugo de morte, que Jesus é vida. Glória a Deus. Então, quando chegamos lá em Scandite, evangelizando, Deus disse a mim. E um dia eu em casa, Deus disse assim, abra o telefone. Aí eu abri o telefone e fui lá, e Deus disse, veja, faça a pesquisa de salas. E veio a sala. Pastor, eu liguei para lá, em Scandite, e o proprietário, uma coisa que é impossível, ele disse assim, não, pode vir ver. Porque lá a cultura não é assim. A cultura, primeiro, ele pergunta quem é você, ele quer ver seu salário, ele quer ver como você vai pagar. E outra coisa, eu não tinha dinheiro para nada. Eu só obedeci o que Deus tinha dito a mim. E eu fui, e eu disse a ele, como se eu tivesse todo o dinheiro, porque vale salientar que para alugar uma igreja, você precisa ter 3 mensalidades, uma casa, 3 mensalidades, ou 4. Um local comercial, você precisa ter 6 mensalidades. E lá em Firenze, no estado de Firenze, porque Firenze é estado e cidade. É como São Paulo. São Paulo capital, São Paulo estado. Então, no estado de Firenze, eles são muito fechados para alugar. Eles preferem deixar fechado do que alugar. São muito rígidos, né? Do que alugar para qualquer pessoa
ou por um preço que eles não queiram. Esse homem fez o preço que ele não queria e alugou para que ele não esperava. Glória a Deus. E Deus proveu, Deus fez um milagre e hoje está lá funcionando. Interessante que Escandite, quando abrimos, assim a gente disse, meu Deus, quem é que vai fazer parte dessa igreja? Porque a gente só fez evangelizar. Então não tinha ninguém ainda fixo para fazer parte lá. Mas Uma outra coisa que vai de encontro com a razão, né? Deus surpreende. Abrir né? a igreja sem ninguém. mas sem o ter pão uma retorna. família. Sim, lança o teu pão sobre O as pão águas. retorna. Certamente. Depois de muitos dias ele vai voltar. É. Então, quando abrimos a igreja, o irmão que foi limpar, que fazia dedetização, ele foi e disse assim, eu vou me voltar para Jesus. Eu e minha casa. E eu vou fazer parte aqui. E ele está lá, Glória servindo a a Deus. Deus. Eles são de... São domingos. São Domingos. Ajudando com a memória aí, tá vendo? São Domingos. E um casal italiano que lá tem essa cultura que os pastores vão em pensão. São os jubilados. Sim. Então, quando chega uma certa idade ou quando a igreja tem muito pastor, aqueles são jubilados. E é como se eles não servissem mais para nada. Mas homens jovens que podem fazer muito. E eu estava em casa parado e a gente, através do irmão, a irmã foi. E eu fui, chamei ele participou do culto. Esse irmão pegou um amor, que é o pastor David e a missionária Lia. Esse casal pegaram um amor tão grande pela obra. Nós estamos aqui no Brasil e eles, isso para um italiano é muito difícil. Eles se comprometeram de não faltar os cultos, de dar prosseguimento ao trabalho. Então, assim, ele está sendo inserido no ministério porque ele precisa, Fazendo a obra. porque ele precisa aprender, ele precisa ter a visão, porque o código precisa ser passado. Ele Sim. já está bem envolvido, mas precisa ser... Porque a obra é assim. Esse a gente, perfil missionário. a né? obra é assim, a gente precisa fazer, formar e seguir. O irmão David e Lia. Lia. E a gente descobriu que ele, jovem, tinha vontade, tinha uma sede missionária, Uma né? sede Chamas missionária. para a missão. Deus nos fez encontrar. Esse homem estava parado em casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Que lindo, né? Olhe, Deus é e a obra está maravilhoso. lá. Uma bênção para a glória de Deus. Toda quarta-feira a gente... E nesse lugar temos um projeto que eu quero que os irmãos orem. Vamos orar. Que eu creio É o que nesse refeitório. lugar nós vamos ter o Em nome refeitório. de Jesus. É outra Vamos impossibilidade orar, para nós, Porque né? é perto do hospital, essa congregação, é perto do hospital. E muito perto, assim, dá para ver o hospital. Ok. Então tem muita gente que vai deixar. E lá na Itália você não pode ficar com doente. Tem muita gente que vem de longe para levar as pessoas ali e ficam por ali. Então nós temos esse projeto Com a base de apoio para de essas apoio famílias. né? para que essas pessoas sejam evangelizadas e conheçam Jesus. Muito bem. Eu tô com o tempo estouradíssimo, né? Eu tô aqui no ponto. O nosso querido irmãos ali já estão me avisando, já tô com o tempo estourado. Mas faltou uma congregação para depois eu ouvir as considerações finais de ambos. É Pisa Centro. Pisa Centro. Pisa. Então, Rapidinho, pastor. Pisa Centro faz parte do projeto que Deus me deu. Porque a Itália ela é dividida por províncias e por regiões. Então, vamos fazer claro para os irmãos. As províncias são os estados, como aqui Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte. E as regiões é como se fossem as regiões Nordeste, Centro-Oeste. Centro-Oeste, Sul. entendeu? Então, na Itália, nós temos as regiões, que é a região toscana, onde nós estamos presentes em duas regiões, Toscana e na região do Vêneto, que é onde tem a congregação de Verona. São 22 regiões na Itália. Então, Onde entra Pisa aí? Pisa entra na Toscana. Certo. Então, nós temos um projeto que Deus me deu, daquelas congregações que Ele mandou escrever, de desenvolver trabalhos provinciais. Então, na província de Firenze tem a igreja sede, polo, que é a igreja de Florença Centro. E Pomarante faz parte de uma outra província, que é a província de Pisa, Certo. aquela da Torre Torta. Então, Pomarante ela fica no interior de Pisa. Só que a gente precisa gerar recursos para esses trabalhos.
E onde estão as pessoas? Estão nas grandes capitais. Então, nós, através do projeto do Vivar Missionário, que é o projeto de captação, de preparação, formação e envio de novos missionários dentro da Itália, nós, dentro dessa visão espiritual, fomos para Pisa, para que Pisa seja a congregação polo da província de Pisa, que vai dar assistência a Pomaranche e a outras mais cidades que Deus nos deu ali. Como Florença tem também a congregação polo. E aí estamos formando os obreiros, como o missionário Marco e a família. Ele dá assistência nas duas congregações. Então, a igreja polo dele hoje não é mais Pomaranche, é Pisa. E os irmãos lá vão trabalhando em Pomaranche e ele vai dando assistência. Por enquanto, ele ainda está lá, mas o projeto é que ele dê toda a assistência nessa polo e cresça dentro da província, formando novos obreiros. É a gente formando eles e eles formando outros. É a multiplicação do código. Muito bem. Vamos para os instantes finais. Eu quero ouvir vocês. Fiquem à vontade. Muita gente assistindo a gente, né? Certamente muitas pessoas serão edificadas, né? E eu quero ouvir a consideração final do pastor e da irmã Priscila. Né? Irmã Priscila, fica à vontade, viu? Amém. Eu quero mais uma vez, pastor, agradecer, né, a oportunidade, a honra de participar desse podcast. Agradecer ao nosso pastor Roberto, José dos Santos Lucena, irmã Iraci dos Santos Lucena, e a toda a nossa igreja amada IADALP, todos os irmãos que têm orado, que têm contribuído, que têm se interessado pela obra missionária na Itália, que participam às vezes do culto sem entender muita coisa, mas está lá comentando, curtindo, deixando o seu carinho, seu amor ali para a gente, seu incentivo, né? É muito importante para a gente tudo isso que vocês fazem. É muito importante a gotinha de amor. Nós temos ciência que é com muito esforço, é com muito sacrifício que vocês têm feito, mas também com muito amor. E nós sentimos isso através das orações, das contribuições, das mensagens que vocês mandam. E vai aí meu muito obrigado para todos vocês. Peço que vocês continuem orando por nós, continuem orando por essa obra, para que o Senhor mande trabalhadores, para que o Senhor mande recursos, para que o Senhor faça milagres, para que o Senhor salve almas, salve mais e mais e mais e mais e mais. Foram quase 50 almas nesses 6 anos, mas são como 1000. Vocês podem se sentir participantes, podem crer que vocês ganharam assim 1000 almas, porque é muito importante essas pessoas que chegaram para Cristo através da nossa igreja, através dessa porta aberta. Então, se você não pode ir, nós dizemos sempre aos irmãos que muitos irmãos que estão aqui jamais vão conseguir pisar com seus pés na Itália, mas através das orações estão lá conosco, através das contribuições estão lá conosco. Então, que o Senhor possa recompensar vocês. Se vocês não podem ir, vocês têm contribuído, têm orado, mas se você, jovem, se você, adolescente, sente o Senhor lhe chamando, se você sente essa chama, esse amor, continue perseverando, continue buscando e se preparando para que o Senhor possa fazer de você o anunciador de boas novas. Nós cremos que o Senhor está levantando, que o Senhor está tocando, que o Senhor está incomodando muitos jovens e muitos adolescentes para ir às nações. As nações precisam. Os pobres precisam e os ricos precisam conhecer o amor de Deus. Então, que o Senhor lhe leve além, que o Senhor também faça como fez na nossa vida, me tirou lá da expansão, lá de Jardim São Paulo, um lugar por muitos desconhecido. O Senhor fez essa bondade na minha vida que eu não poderia nunca imaginar que eu, aquela menina de São Paulo, hoje estaria em um país que se chama Itália, que fala outro idioma. Eu me sinto muito privilegiada por Deus, eu me sinto muito abençoada por Deus. Eu creio que o Senhor
vai fazer isso na sua vida também. Amém. Eu digo que os meus anos, tem um hino que a gente canta lá em italiano, diz assim: os meus anos mais bonitos eu quero entregar a Deus. Eu não quero dar a Deus o resto. Eu quero dar a Deus o meu melhor. Um dia eu comecei a desenvolver um culto missionário em Firenze, através desse culto missionário, para abrir essas outras congregações. Nós saímos da igreja depois do culto de missões e fomos com os irmãos para uma pizzaria assim perto. E naquele dia a oferta deu um valor muito baixo para a missão, porque justamente aquela oferta era para a nova congregação. E a conta da pizzaria deu o dobro do valor da oferta. E o Espírito Santo disse assim: isso é amor por missões? Porque amor não se resume em palavras. Eu amo missões. Amor se resume em ações. E tem muita gente que tem um preconceito muito grande com missões nos países de primeiro mundo. E eu quero dizer a vocês que eles também têm alma, eles também precisam ir para o céu. Eles também precisam ser evangelizados. Não é a condição de vida deles que impedem ou que deve ser um impedimento para que eles... Eu digo sempre, é muito mais difícil de chegar até eles do que chegar em um outro país. Não é que a missão é mais fácil em um lugar e em outro. Não existe missão fácil. Mas eu quero dizer que eles também precisam. E chegar até eles requer muito investimento. E eu quero parabenizar o pastor da igreja por essa visão. Porque todos precisam ser alcançados. Todos. E a Europa, não só a Itália, os países de primeiro mundo precisam ser evangelizados. Na Itália, nós temos menos de 1% de evangélicos. Esse número é um número muito pobre. Quando eu estou ali, nada me encanta. Eu não vejo beleza, eu não vejo arquitetura, eu não vejo se isso aqui funciona, o transporte... Eu não vejo, eu vejo que o espiritual não funciona. É isso que eu vejo. Porque eu não estou ali para outras coisas, eu estou ali pelas almas. Então eu quero dizer a vocês, acreditem. Acreditem que o pastor da igreja, a igreja, através de nós, estão fazendo uma grande obra na Europa, na Itália. E o Senhor está fazendo um grande avivamento naquele lugar. Eu vejo italianos servindo a Deus. Enquanto estamos aqui, eles estão lá servindo almoço, fazendo comida, entregando paco alimentar, servindo na classe italiana, evangelizando. Hoje estão participando de um encontro de jovens que vai durar todo final de semana, esse final de semana inteiro. Então, assim, nós não estamos ali, mas eles estão, eles continuam. Isso é muito gratificante e eu quero agradecer a Deus e a vocês que acreditam nisso. E não desistam da Europa. Eu quero dizer ao pastor, eu quero dizer à igreja que ainda tem muito campo. Os campos estão brancos e Deus ainda vai trazer muita resposta de oração e do investimento que a igreja está fazendo naquele campo. Então, o meu agradecimento ao pastor, à irmã Iraci, à igreja que ora, o ministério da igreja que confia na gente. E é você, irmão anônimo, que vem para o culto de missões, que dá aquela oferta como eu dava no círculo de oração, quando passa o talão, e eu dava o meu dízimo, e depois, quando passava o talão, eu dizia, eu quero dar minha oferta. Todo mês eu separava minha oferta missionária, todos os meses. E todos os meses eu tinha uma oferta para a obra missionária. Eu quero dizer a você que tudo que você está investindo está valendo a pena. Está valendo a pena porque as almas estão se rendendo e Deus está fazendo crescer. E vai fazer ainda muito mais. Então eu quero agradecer também ao pastor Trajano, a toda essa maravilhosa equipe que se empenhou para desenvolver esse projeto aqui e estarmos juntos hoje. Que Deus abençoe e recompense. Amém. Esse podcast ainda vai ter muitas outras pessoas e vai ser de muita edificação para o povo de Deus. E
quero agradecer a todos vocês, a minha família, a família de Priscila, porque é muito importante para o missionário uma família que apoia. E minha família nunca disse volte. E nunca disse coitadinho. Minha família disse, não, você sempre lutou aqui, então lute aí, você vai conseguir. E sempre nos apoiaram, sempre estiveram presentes. E eu quero agradecer a eles também, meus amigos, todos que oram. Nós recebemos, pastor, o ano inteiro, não é só porque são 50 anos de missões. Esse povo de Abreu Lima é lindo, maravilhoso, porque esse povo, meu Deus, eles mandam mensagem, eles mandam áudio, eles ligam, fazem tudo e estão presentes na nossa vida. Muito obrigado, um abraço bem grande para vocês. Minhas considerações é essa. Que Deus abençoe e também a todos os outros missionários. Que Deus abençoe vocês e que faça prosperar o trabalho das vossas mãos. Muito bem, né? Chegamos ao final desse trabalho tão abençoado que, como disse no início, né, é para anunciar o evangelho, edificar vidas. Esse podcast é Arca Missionária e foi tão abençoado, né, através aqui dos depoimentos do pastor missionário João Vitor e da irmã missionária, a irmã Priscila. Eu quero dizer e agradecer também, né, ao nosso pastor presidente, a todo o ministério, diretoria da igreja, aos companheiros da equipe que estamos aqui desde cedo, desde manhã, né, preparando esse trabalho, nessa grande estreia para a glória de Deus. E eu não podia encerrar. Eu vou citar aqui o nome de cada um deles, viu? Eu quero agradecer ao Wellington, ao Stefano, ao Amilca, ao Abraão, ao Vitor, Silas, Jonas, Gabriel, Vitor, ao Saulo, ó que a gente, né? Ao Josué, meu filho, a Ingrid, a Késia e a tantas outras pessoas, né? O pessoal da estrutura, eletricista, o pessoal aqui da tecnologia, que ajudou e cooperou para que esse trabalho fosse realizado, né? E tudo isso é fruto, né, da oração e da contribuição de todos os irmãos, né? Os anônimos. E nesse cenário lindo que ficou, tudo isso, maravilhoso. Falando aqui da Livraria Arca Missionária, né? E todo o produto aqui que é colocado à venda, todo produto, todo lucro é direcionado totalmente para a obra de missões. Glória a então, Deus. encerro aqui o nosso podcast Arca Missionária, trazendo uma palavra e peguei aqui o código do pastor João Vitor. Dê o seu melhor para Deus, porque grandes coisas o Senhor o fará. Quão formosa é a nossa missão. A paz do Senhor a todos.